dando aí continuidade à nossa aula sobre babesiose, parte 2, iremos agora caracterizar a fisiopatologia da babesiose. Inicialmente, em relação às espécies de Babesia periférica, como é o caso de Babesia bigemina, tá? Estas espécies são altamente hemolíticas, levando uma intensa hemólise intravascular, em consequência ao ciclo proliferativo do protozoário por merogonia. Como consequência deste processo reprodutivo, verifica aí a formação de merozoítos que levarão à hemólise do eritrócito parasitado, culminando com quadros de anemia. Concomitantemente ao processo anêmico, um quadro de hemoglobinemia é instaurado. É uma alteração laboratorial caracterizada pelo aumento da concentração plasmática de hemoglobina. Como consequência da hemoglobinemia, o grupamento M da hemoglobina será inicialmente oxidado a biliverdina e em seguida reduzido a bilirrubina indireta ou não conjugada, aumentando significativamente sua concentração no plasma sanguíneo. Como consequência do aumento sérico de bilirrubina indireta, iremos verificar o estabelecimento de uma síndrome metabólica, conhecida como icterícia. Bom, como o processo ictérico foi estabelecido mediante a uma hemólise intravascular, a icterícia em questão é classificada como pré-hepática e clinicamente caracterizará pela presença de tecidos, mucosas, conjuntivas e parênquimas amarelados. Isto porque o aumento da bilirrubina plasmática favorecerá sua deposição nesses tecidos, dando coloração amarelada, que é a coloração típica do metabólito, da bilirrubina. Em adição, quadros de hemoglobinúria serão demonstrados.
O que é a hemoglobinúria? É a presença da hemoglobina na urina, conferindo à excreção urinária coloração castanho avermelhada. Um aspecto de Coca-Cola. É um sinal bastante característico de babésias periférica. Aqui só para comparar uma hematúria, que é a presença de hemácias na urina, e aqui a hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, típico de infecções por babésia. Okay? Bom, em consequência da hemoglobinúria, iremos verificar aqui lesões ao nível de barreira glomerular. Então, sabemos que a hemoglobina é uma proteína quaternária de alto peso glomerular. Durante a etapa de filtração glomerular, acaba então levando a lesões nesta barreira, culminando com quadros de nefropatias, patologias ao nível renal, o que então favorecerá uma insuficiência renal. Em adição, sabe-se que a presença de hemoglobina no lúmen tubular alterará o pH do meio, contribuindo para a deposição e precipitação de íons, favorecendo com isto a formação de cristais férricos, corroborando para a formação de cálculos renais. Na tentativa de responder ao processo de anemia hemolítica induzida pela infecção, observa-se aqui a mobilização de reticulócitos do compartimento medular para a circulação sanguínea periférica do hospedeiro, levando aí um quadro de reticulocitose. E isso aí é um sinal de regeneração medular. Porém, com a cronicidade desta mobilização, de reticulócitos, verifica a exaustão medular. Ela fica exaurida e passa a não mais responder ao processo anêmico, complicando aí o prognóstico clínico inicial. Já a patogenia associada a espécies viscerotrópicas, como é o caso de Babesia bovis, iremos observar que os eritrócitos parasitados apresentarão tropismo para com o endotélio vascular visceral, especialmente do sistema nervoso central. As hemácias aqui parasitadas apresentarão deformações morfológicas significativas, sendo estas caracterizadas pela
formação de cristas na membrana do eritrócito. Estas cristas alteram a permeabilidade de membrana da hemácia, exercendo efeito citoadesivo. Como consequência, hemácias parasitadas aglutinam com outras hemácias parasitadas e não parasitadas, bem como se aderem ao endotélio vascular cerebral, constituindo trombos. Estes trombos evoluirão para ocorrência de isquemias, o que então favorecerá o desenvolvimento de uma síndrome neurológica clássica. Clinicamente, a síndrome neurológica induzida por Babesia bovis levará a opistótono, ataxia, andar vacilante, movimentos de pedalagem, andar em círculo, comportamento de head pressing e evoluindo para o óbito desse animal. Em relação aos achados anatomopatológicos, a infecção por Babesia bovis levará a uma alteração patognomônica, sendo esta aí caracterizada por uma coloração cereja púrpura do córtex teleencefálico. Esta alteração já é suficiente para o diagnóstico da infecção. Aqui, então, é uma histopatologia, verificando aqui a presença de um vaso sanguíneo, de um capilar sanguíneo. No interior, em 2, a presença de eritrócitos parasitados por Babesia bovis. É possível observar que os eritrócitos parasitados passam a depositar na superfície vascular, levando aí à formação de trombos. Agora, em relação à fisiopatologia relacionada à anaplasmose, a infecção pelo rickettsiáceo não induzirá hemólise intravascular, mas sim induzirá a remoção de hemácias parasitadas e não parasitadas pelo sistema mononuclear fagocitário do fígado e do baço, principalmente, por um processo aí de hemocaterese. Esta remoção eritrocitária é induzida por uma reação imunomediada, ou seja, mediada por anticorpos. Então vamos entender isso. Então aqui
nós temos a presença de eritrócitos infectados pelo anaplasma. A hemácia parasitada pelo anaplasma apresentará em sua superfície de membrana epítopos antigênicos. São essas regiões particulares que serão reconhecidas especificamente por anticorpos através da região variável das imunoglobulinas, formando aqui um complexo conhecido como antígeno-anticorpo. Mediante a formação dos imunocomplexos, os anticorpos marcarão hemácias parasitadas para serem fagocitadas por macrófagos hepáticos e esplênicos, levando aí uma hemólise extravascular. Mecanismo similar é conferido a hemácias não parasitadas, uma vez que estas apresentam epítopos semelhantes àqueles apresentados por hemácias parasitadas, favorecendo então a adsorção de anticorpos em sua superfície, formando aí o complexo antígeno-anticorpo. Esses anticorpos adsorvidos marcarão estas hemácias para sofrerem fagocitose ao nível hepático ou esplênico. Como consequência aí desta intensa atividade hemocaterética, um aumento, da conversão de hemoglobina em bilirrubina é observado, favorecendo aí quadros de bilirrubinemia, instaurando aí quadros de icterícia. Na tentativa de responder ao processo anêmico induzido pela infecção, verifica aí a mobilização de formas eritrocitárias imaturas do compartimento medular para a circulação periférica, levando aí quadros de reticulocitose, que é o aumento de reticulócitos na circulação sanguínea. Com a cronicidade desta regeneração medular, poderemos observar uma exaustão da medula, comprometendo com isto o prognóstico clínico, tá? Então aqui a gente observa a presença de reticulócitos na circulação periférica. São hemácias, que apresentam ainda resquício de material genético. São formas imaturas, tá? E por isto acabam não desempenhando
de fato, sua função biológica. Numa visão epidemiológica, áreas ou regiões territoriais poderão ser classificadas como indenes ou livres de vetores. Bom, se não há a presença do carrapato na região, não há, por conseguinte, a presença da babesiose, nem da anaplasmose. Bom, a ocorrência dessas doenças é limitada à presença do vetor, que, além de exercer papel crucial na transmissão do agente, atuará como hospedeiro definitivo do parasito. Temos ainda áreas de instabilidade enzootica, caracterizadas aqui pelo aumento súbito da densidade populacional do vetor e, por conseguinte, da parasitemia no hospedeiro vertebrado. Esse aumento súbito pode ser estabelecido tanto por condições naturais, aqui relacionadas a fatores climáticos, quanto artificiais, aqui relacionadas a partir de métodos químicos de controle vetorial. Bom, nestas áreas de instabilidade enzootica, não se verifica o equilíbrio entre infecção, imunidade e doença. Por isto, é bastante comum a ocorrência de surtos da doença, principalmente em bezerros, levando ao óbito destes. E, por fim, as áreas de estabilidade enzootica. São áreas onde observa a constância da densidade populacional de carrapatos ao longo do ano. Desta forma, é possível manter aí, ao longo do ano, o desafio do animal. E com isto, alcançar o equilíbrio entre infecção, imunidade e doença. Ok? Por quê? Porque nesse caso aqui, o hospedeiro vertebrado estará constantemente em contato com o vetor, que possivelmente estará parasitado. Então, este contato com o vetor possibilitará com que o hospedeiro vertebrado induza o seu sistema imunológico a produzir anticorpos em níveis significativos, conferindo aí uma certa ação protetiva contra a infecção, tornando-o mais resistente à babésia. Bom,
Uma outra informação aqui interessante entre relação parasito-hospedeiro está nos parâmetros idade do hospedeiro versus a suscetibilidade imunológica. Sabemos que, via de regra, né, animais mais jovens mostram-se mais suscetíveis à infecção. No entanto, aqui para a babesiose varia, tá? Então, este padrão, ele é diferente. Aqui, animais mais jovens são imunologicamente mais resistentes à infecção, né, à doença clínica, quando comparado a adultos. Isto porque esta resistência, ela é em parte justificada em virtude aqui a aquisição de uma imunização passiva natural, adquirida mediante a ingestão de colostro, contendo aí imunoglobulinas reativas e específicas contra babésia. Então, esta resistência, ela é adquirida da mãe pelo aleitamento. Porém, esta imunização tem prazo de validade, em torno aí de 3 a 4 meses pós-nascimento. Daí, a importância de, antes do término da validade desta imunização, os bezerros entrarem em contato com carrapatos de forma racional, para serem desafiados, né? Esse desafio induzirá o seu sistema imunológico a produzir anticorpos específicos, mantendo os seus níveis em concentrações necessárias para garantir sua proteção. O diagnóstico, então, poderá ser alcançado mediante a métodos laboratoriais diretos e indiretos. Dentre os métodos diretos, preconiza o esfregaço sanguíneo. Esse esfregaço será realizado a partir de sangue periférico, obtido aqui a partir de uma punção de ponta de orelha. Acontece que este método apresenta uma alta especificidade, porém baixa sensibilidade, sendo indicado apenas na fase aguda da infecção, quando a parasitemia é maior. Em fase crônica da infecção, comumente verifica ocorrência de um falso negativo. Temos ainda métodos moleculares, baseados aqui na reação em cadeia de polimerase, e os exames anatomopatológicos realizados pós-mortem, então através de necrópsia, onde serão aí associados a uma histopatologia. E os métodos indiretos de diagnóstico, aqui
fundamentados pelos testes sorológicos. Estes testes apresentam maior sensibilidade, sendo por isto indicado também na fase crônica da infecção ou em animais assintomáticos. Dentre os testes sorológicos, preconizam o imunoenzimático, que é o teste de ELISA, e a reação de imunofluorescência indireta, que é a RIF. Esses testes se fundamentam na titulação de anticorpos reativos e específicos contra Babesia. Bom, aqui então nós temos retratado um esfregaço sanguíneo de um bovino naturalmente parasitado por Babesia bigemina. Na imagem é possível observar, através de microscopia óptica, a presença de hemácias parasitadas, apresentando no seu interior inclusões parasitárias típicas. Aqui então, procedimento para a realização do esfregaço sanguíneo, que se fará mediante punção de ponta de orelha, né? Então, esta amostra será utilizada para confeccionar o esfregaço sanguíneo, que posteriormente será corado pelo método do panótico e analisado na microscopia óptica. Então aqui, olha, mais exemplos de esfregaço sanguíneo obtidos aqui de hospedeiros vertebrados parasitados. Lembrando que um esfregaço sanguíneo negativo não descarta ocorrência de infecção, tá bom? Então, em virtude aí a sensibilidade da técnica, a ausência de hemácias parasitadas no esfregaço sanguíneo não descarta infecção. Bom, o controle da babesiose e da anaplasmose é obtido a partir de um controle racional da densidade populacional dos vetores. Aqui, o interessante não é erradicar o carrapato, é manter a população vetorial em nível constante, também sem extrapolar muito, a fim de promover ao longo do ano o desafio imunológico. Isso aqui é imprescindível para evitar surtos da doença e manter o equilíbrio entre infecção, imunidade e doença. Em relação à anaplasmose, é imprescindível a promoção de asepsia cirúrgica. Sabe-se que o anaplasma poderá ser transmitido via iatrogênica
através aí de fomites contaminados, principalmente por instrumentos cirúrgicos pérfuro-cortantes, além do controle de moscas hematófagas. Sabe-se que Stomoxys calcitrans, conhecida como mosca dos estábulos, e a Hematobia irritans, popularmente conhecida como moscas dos chifres, atuarão como vetores mecânicos de anaplasma. Em relação ao controle quimioterápico, tá? Existem no mercado medicamentos que apresentam tanto ação babesicida quanto ação anaplasmicida. Que medicamento é esse? O imidocarb, comercializado aí com o nome de Imizol, por exemplo, tá? O imidocarb exerce aí uma ação tanto babesicida quanto anaplasmicida. Ele é administrado em dose única por via subcutânea, seguindo esta posologia. Desse modo, né, teremos também drogas que desempenharão apenas efeito babesicida, como é o caso aqui dos compostos derivados de diamedinas e compostos químicos que exercerão apenas efeito anaplasmicida, como é o caso aqui do antibiótico do cloridrato de oxitetraciclina. Então, aqui para exemplificar um protocolo terapêutico indicado no tratamento da TPB. Então, notem aqui a administração do diminazene, que é um derivado de diamidinas que exerce efeito babesicida, associado aqui ao Oxitrate Plus, que tem como base, né, princípio, a oxitetraciclina, que sabidamente desempenha ação anaplasmicida. E o hepatoxan, que é uma droga que atua como protetor hepático. Por quê? O uso crônico desses medicamentos poderá levar a longo prazo lesões hepáticas em decorrência aí a metabolização do fármaco. Então é interessante associar junto à droga um protetor hepático. Também é indicado aí tratamentos de suporte caracterizados mediante suplementação de vitamina B12 e ácido fólico. Ainda como métodos de controle e prevenção, destacamos aqui a premunição. O que é premunir? É você fortalecer o sistema imunológico do hospedeiro antes do estabelecimento da infecção, da doença. Como você faz isso? Através das vacinas ou então
mediante uma premonição clássica, que é caracterizada aqui pela inoculação de sangue total resfriado de um animal infectado para um animal não infectado. Com isto, você induzirá o sistema imunológico do receptor a produzir imunoglobulinas, garantindo aí a proteção contra a infecção. Porém, é importante estar monitorando este hospedeiro, tá? Devido às desvantagens da técnica. Por quê? Ao inocular esse sangue de um animal sabidamente infectado, não é possível controlar o inóculo injetado, né? A quantidade de parasitos que estão sendo injetados no receptor, tá? Além disto, este sangue infectado poderá estar portando outras infecções, outras doenças, né? E isso então poderá comprometer aí o princípio de imunização. Dentre as vacinas disponíveis no mercado, destacam-se aí duas, tá? A Embravac e a Eritrovac, tá? São vacinas aí atenuadas, tá? Obtidas aqui então a partir do enfraquecimento do antígeno, demonstrando aí uma eficácia vacinal.